Sabe aquelas manobras absurdas que aparecem em Yellowstone, com o cavalo deslizando na areia? Aquilo ali não é só cena de série. É um esporte real chamado rédeas. É a modalidade mais difícil que tem para o treinador treinar o cavalo. E hoje eu vim até um centro de treinamento de rédeas para entender como isso funciona na prática. Você nunca vai achar um cavalo 100% perfeito. É segunda a sexta, todo dia a gente monta. Desde os equipamentos, embocaduras, até os cavalos de alta performance. E é só na mão de uma pessoa que sabe o que está fazendo para usar isso aí, porque senão vai acabar estragando, vai ficar pior. Eu conversei com Júnior Martins, treinador com centenas de títulos para mostrar tudo por trás desse esporte. E claro, fazer tudo isso em detalhes para vocês. Fala pessoal, eu tô aqui com o Júnior. Júnior que já é competidor de rédeas há quanto tempo, Júnior? Rapaz, tem bem uns tempos, hein, Matheus? Mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, eu tô com 42, eu comecei a treinar cavalo de rédea, tinha 16 anos de idade. 16 anos. Né? Então, assim, já tem mais de 20 anos aí já, né? Treinando cavalo de rédeas e de outras modalidades, né? Mexer com cavalo foi quando? Quando você começou a mexer com cavalo mesmo? Aí eu comecei a treinar, eu tinha uns 12 anos de idade, né? Ajudava meu pai, né? Meu pai treinava cavalo na fazenda, domava, né? Domava cavalo de serviço, que a gente precisava pro serviço da fazenda, e o meu pai ele era vendedor de cavalo. Criava e a gente domava e vendia os cavalos, né? Cavalo de serviço. Então, eu sempre gostei, né? E aí eu trabalhava com meu pai ali, fui tomando gosto com aquilo, e gostava e acabei seguindo carreira. Não esperava que ia ser um negócio que eu ia levar, né, para o caminho profissional. Aí aos 16 anos eu comecei a fazer curso, correr atrás de conhecimento, né, e buscar conhecimento fora. Aí foi aonde eu conheci a modalidade de rédeas. E assim, porque a rédeas ela é a base de tudo, né? A rédeas ela é a base do tambor, é a base do laço, de todas as outras modalidades, a rédea é a mãe, né? Sim. Aí eu fui aprimorar, aperfeiçoar, aprender coisas novas com outros treinadores que competiam. Na época tinha o Gilson Diniz, tinha o Franco estava no Brasil, né? O Jango Salgado, tinha o Deleu que tinha ido embora já para os Estados Unidos. O Eltinho aqui em Goiânia, né? Eu fiz estágio com ele, fiquei uns tempos montando com ele. Aqui em Goiânia mesmo? Foi em Goiânia, quando eu vim para Brasília. Aí eu apaixonei com a rédea, gostei do esporte, né? E tô até hoje já faz mais de 20 anos já. Hoje eu quero mostrar pro pessoal do vídeo um pouco mais sobre as rédeas. Então, um pouco de embocadura, um pouco de espora, mostrar um pouco do treinamento em si. E aí, para quem não conhece rédeas, o que é o esporte? Como é que surgiu o esporte? Fala um pouquinho de rédeas aí pra galera. Então, a rédeas é uma modalidade que ela surgiu nos Estados Unidos, né? Os vaqueiros ficavam ali, um querendo exibir seu cavalo, um dava uma parada, um vinha e dava um giro, outro vinha fazer um controle de velocidade, outro vinha fazer uma troca de mão, né? E o que eles fizeram? Eles criaram uma modalidade que chama rédeas. Nessa modalidade de rédeas, você junta todas as manobras, né? Você tem um juiz que vai avaliar o que você vai fazer, e você vai juntar todas essas manobras e mostrar ela em uma só prova. Então, nessa prova, você tem que espinar, que é os giros, fazer controle de velocidade, o cavalo tem que ter um bom controle de velocidade. O importante, o cavalo não mostrar resistência quando você está mostrando as manobras. Ou seja, ele não pode reagir demais, mostrar que está sendo difícil para ele fazer aquilo ali. Não pode ter reação do cavalo, então, assim, é tudo penalizado, né? Então, assim, você junta todas essas manobras, esbarro, troca de mão, né? Você ter controle do seu cavalo, não tá precisando de fazer força, resistência, seu cavalo não demonstrar resistência. Você tem um percurso a ser feito, você tem lá um círculo grande, um pequeno e um lento. Se você trocar e fazer o lento no lugar do círculo grande rápido, você zera a prova. Né? Então, assim, tem vários critérios de julgamento, né, que você entra ali dentro da pista com 70 pontos. Quando você passa para dentro da pista, você tem 70. Então, cada manobra que você faz, em média são 8 manobras que é julgado, cada manobra que você faz, você pode ganhar 1,5 ponto ou perder até 1,5 ponto, né? No critério de julgamento do juiz. Aí tem as penalidades, você pode tomar uma penalidade de 2 pontos, meio ponto, de 5 pontos,
né? E na manobra também você pode fazer uma manobra excelente, você pode ganhar 1,5 ponto numa manobra só. Então, assim, é uma prova bem técnica, onde você tem que mostrar a parte técnica. Se você tem a parte técnica, aí você vai criar grau de dificuldade nas manobras, onde você venha ganhar crédito, né? E aí, se você errar, você perde crédito e aí ganha quem, no final de tudo, de todo mundo mostrar os seus cavalos, ganha quem mais tiver ponto, é isso? E ganha quem tiver mais ponto. Por exemplo, você é um amador, tá começando a competir agora. Você entrou lá na pista, você marcou 70. É uma nota boa. Você não perdeu e nem ganhou. Sim. Você saiu dali de dentro com 70 pontos. Você fez tudo... Para quem tá iniciando, é uma nota muito boa, 70. Você fez tudo correto. Certo. Foi tudo bom, correto. Não foi nada extra, incrível, mas também não foi nada ruim. Né? Você saiu de lá com 70. E eu fui lá e fiz uma manobra, um esbarro com o meu cavalo, deu uma reagida na boca, escapuliu, saiu mal no robeck, entortou na corrida. Talvez eu marco 69,5, porque eu perdi naquela manobra, você ganhou de mim, marcando 70. Legal. Então, assim, é uma prova bem técnica, tanto na parte de julgamento quanto de apresentar. É a parte mais técnica que tem, a prova mais técnica no cavalo quarto de milha hoje é a prova de rédeas. E você considera, sei que assim, né, a gente que faz rédeas, a gente vai puxar sempre pro nosso lado, mas você considera que é a prova mais difícil hoje? Com certeza. A rédeas não só a prova mais difícil, e quanto é a modalidade mais difícil que tem para o treinador treinar o cavalo, e também a modalidade mais difícil pro cavalo fazer, porque a prova de rédeas você precisa do que o cavalo seja habilidoso. No galope, ele tem que galopar bem, movimentar bem, ele tem que ser um cavalo habilidoso no spin para girar, ele tem que ser um cavalo que para bem, né? Ele tem que ser um cavalo que tem uma cabeça boa para aguentar toda essa pressão, todas essas manobras e fazer aquilo com a cabeça tranquila e relaxada, porque é muito importante você ter um cavalo da cabeça boa. Talvez você tenha um cavalo que faça todas as manobras, mas ele não é um cavalo que tem a cabeça boa. Aí a hora que você entra lá dentro da prova, se você apertou em 2 manobras, na terceira, seu cavalo já espana. Você entendeu? Aí já começa a perder o controle. Então essa parte mental do cavalo para rédeas é muito importante. Portanto, a rédeas hoje, os garanhões comprovados na rédeas são os cavalos os pilares do cavalo hoje, da linhagem de trabalho, são os cavalos de rédea. Portanto, são os cavalos comercializados mais caros mundialmente hoje, são os cavalos de rédeas. Porque é um cavalo que, se ele é um cavalo comprovado de rédeas em pista, ele serve para produzir bem qualquer outra modalidade. Para qualquer coisa. Por exemplo, você pega um cavalo de corrida e coloca num cavalo de rédeas, você vai ter um cavalo de tambor com habilidade, um cavalo que vai ter a cabeça boa. Então, assim, os criadores usam bastante éguas, linhagens de rédeas comprovadas, cavalos de rédeas comprovados, para poder fazer os cruzamentos genéticos corretos para ter um bom resultado em outras modalidades. Vamos conhecer um pouco do rancho aqui, do centro de treinamento, mostrar um pouco os cavalos? Vamos montar alguns cavalos. Vamos. Esses aqui são, que a gente vai mostrar aqui, né? São cavalos assim, na rédeas a gente treina, o foco hoje meu principal é fazer base, né? Treinar, fazer a base de potro. Hoje eu costumo dizer que 20% dos cavalos que entram aqui vão para a rédea, 80% vai para outras modalidades, porque a rédea é um esporte muito exigente, né? E talvez um cavalo que eu comece a treinar, se ele tiver mais aptidão para vaquejada, para tambor, para outra modalidade, para o laço, ele vai ser um cavalo que ele vai para o laço. Talvez tenha algum cavalo que é bom na rédea e tal, ele vai treinar na rédeas ali 2, 3 anos, 4 anos, correr prova. A hora que ele começar a querer antecipar alguma outra manobra, o que acontece? Esse cavalo está pronto para ir para outra modalidade. Então, por isso que a base da rédeas, ela é sempre bem aproveitada. Independente da modalidade, tem que ter uma base boa de rédeas. Independente da modalidade, a base da rédea ela é fundamental. Esse cavalo aqui, por exemplo, é um cavalo de 6 anos. Né? Ele é linhagem de rédeas? Esse é um filho do Billion, né? O Billion Dollar Checks, que foi um cavalo campeão Porto Futuro pela NCR.
É um cavalo linhagem de rédeas. É um cavalo de amador hoje, o cavalo tá com 6 anos, né? É um cavalo que tá apto para correr, ele tá no... Assim, ele tá na fase boa de competição, né? Mas tem cavalo que com 2 anos na rédea ele começa a antecipar a manobra e começa a querer, assim, aprender a defender lá dentro da pista de alguma coisa, porque a rédeas, o cavalo totalmente, tem que estar, quanto mais solto o cavalo, melhor, entendeu? Sim. Aí se você tem um cavalo que tá querendo correr demais já, o cavalo tá antecipando uma troca, antecipando uma manobra, não tá muito legal, o que a gente faz? A gente manda esse cavalo para outra modalidade, para outro esporte. E a rédeas, assim, é difícil a gente ver um cavalo de 10 anos na rédea correndo. Muitos anos na rédea. Porque com 7, 8 anos, geralmente eles já vão para outra modalidade. Sim. Quando começa a antecipar, fazer alguma coisa na prova que não tá sendo bacana, entendeu? Então é bem detalhe mesmo, é no detalhe. É bem detalhe. Esse cavalo é um cavalo bom, um cavalo que eu gosto dele, né? É cavalo de amador. Esse já competiu? Esse cavalo competiu, ele correu a última etapa, ele correu agora no Derby, foi finalista com o amador. E correu também no campeonato goiano, andou bem lá, né? Ficou reservado lá no nível 4, nível 2 e 3 também. E tô preparando esse cavalo para uma prova que vai ter agora aqui em Brasília, dia 11. Né? Vai competir então agora dia 11, esse cavalo vai estar lá. Vai competir com o amador. Então, assim, esse cavalo, aquele cavalo, são cavalos de amador, porque é uns cavalos que eu dou... Assim, eu dou suporte nos cavalos, treinamento, condicionamento no cavalo, treinando eles para amador, preparando ele justamente para amador. É diferente de, às vezes, um potro novo que eu estou preparando, treinando ainda, esse aqui já é um cavalo treinado. Estou fazendo ainda um cavalo para mim correr o potro futuro, né? Vamos conhecer o outro aqui, então. A pelagem dele, que pelagem que é essa, né? Palomino? Esse é o Palomino. Palomino. Esse aqui também? Esse também é Palomino. Esse aqui já é um filho do Shines Voodoo, né? Esse aqui é um cavalo um pouco mais velho já. É um cavalo que já não corre mais derby, né? Ele já passou dos seus 7 anos, o cavalo tá com 9 anos já, né? Mas é um cavalo que tá correndo com amador, um cavalo que andou muito bem já na aberta, né? Já ganhou prova importante também esse cavalo. E hoje ele tá com um amador correndo, é um cavalo da cabeça boa. Você vê um cavalo de 9 anos correndo prova, raro. É a parte onde eu falo, a parte mental do cavalo. O cavalo, quando ele tem a cabeça boa, se você zelar bem da estrutura física dele, ele vai correr. Eu já vi muito cavalo com 14 anos aí correndo prova, 15 anos correndo prova de rédeas. E esse cavalo é garanhão ainda, né? Esse cavalo é garanhão. Esse cavalo é um cavalo garanhão mas ele sabe quando é serviço ou quando é a parte de brincadeira, cobrir ego, entendeu? Então, assim, botou a sela, o cavalo tem que estar com atenção, outro. Tem que virar outro. Entendi, bacana. É um cavalo bonito, esse cavalo é chique demais, né? É um cavalo bacana, é um cavalo morfologicamente, tem um pescoço bom. Uma ganacha boa. Uma ganacha boa, assim, entendeu? E ele é um cavalo bem bacana, eu gosto muito desse cavalo, né? Eu vou montar eles agora, a gente vamos para a pista treinar. Bacana. E tem uma potrinha também de 2 anos, estou treinando também, que é potro do futuro do ano que vem. Explica pro pessoal o que é o potro do futuro. Então, o potro do futuro de rédeas, né? O cavalo ele vai fazer essa primeira prova, né? Que é uma prova grande oficial do cavalo. Existem outras provas antes, que é Snaffle Beach, que vem no bridão. Depois vem os pré-futurity, que já vem no freio. E no ano hípico do cavalo, antes dele fazer os 5 anos, né? A gente corre o potro futuro, que o cavalo geralmente corre com 4 anos. Né? 4 anos hípicos. 4 anos hípicos, entendeu? A gente já corre, o cavalo corre com essa idade. Esses cavalos, geralmente, a gente começa a treinar eles com 2 anos. Antes deles chegar nessa prova grande, tem outras provas de preparação, que é o Snaffle Beach e o Pré-Futurity. E essa prova é a prova mais importante da fase do potro. Tem o potro futuro da NCR, que é da Associação de Rédeas, e tem o potro do futuro da BQM, que é um pouquinho mais tarde, mês de novembro, e o da NCR acontece mês de junho. Né? Então a gente tem 2 anos no máximo para você preparar um cavalo para correr o potro futuro da NCR. Então você começa a treinar com 2 anos, igual uma potra que você vai mostrar pra gente, e aí depois de 2 anos ela vai fazer a maior competição da vida de potra dela. Com 2 anos, eu inicio, com 4 anos ela vai fazer a prova da vida dela, que é a prova de início, né? Entendi. Um cavalo que anda bem no potro futuro,
né? Pode ser um cavalo, um futuro garanhão, que ele comprovou dentro de pista. Futura doadora. Uma futura doadora, assim, entendeu? Então, assim, é a campanha, né? Que o cavalo quarto de milha não adianta. Se a gente vê muito nos leilão aí acontecer, os caras vão lá e compram um cavalo lá paguei 300, 400, 1 milhão ali numa potra que nunca botou a sela. Então, não sabe nem como é que vai ser, né? E hoje, a gente procura, quando eu vou comprar um potro, eu vou treinar um potro, o que eu procuro saber? Quem foi a mãe e quem foi o pai, né? Isso é muito importante. Então, quando você faz uma campanha do seu animal, com certeza vai valorizar nos produtos, que são os filhos, né? O garanhão pode ser um cavalo que venha vender cobertura, se ele for um cavalo morfologicamente bom, um cavalo bem equilibrado. Então, assim, essa parte funcional é muito importante, a parte da campanha. Tem cavalo que é tríplice coroado, cavalo que ganha o Potro Futuro, ganha Derby e Super Stake, que são as 3 provas mais importantes do ano. Então, aí isso valoriza muito o cavalo. Cavalo que ganha. Essa potra mesmo, a mãe dela é uma tríplice coroada, né? Essa é filha de quem? Essa é filha da Preit Wiz 2 no Isenteg. O Isenteg é o Isenteg. É uma potra de 2 anos. E iniciamos ela tem 90 dias montando essa potra, né? Essa é uma mãe que tem um exemplo aí de tríplice coroado. Então, assim, quando você tem um animal desse, a possibilidade de você ter um bom animal é muito grande, é grande. Quando faz um cruzamento correto, tudo certinho, que isso aí depende muito do cruzamento do animal também, depende muito de você. Por exemplo, se eu tenho um cavalo que é para frente, eu tenho uma égua que é para frente também, a possibilidade do filho sair um bicho para frente é muito grande. Entendeu? Então, na rédea, um bicho para frente para nós serviria para tambor. Para a gente que quer na rédea, a gente não quer um bicho que tá o tempo todo pensando para frente. A gente precisa de um bicho que pensa para trás e pensa dos lados. Né? Então, assim, se eu tenho um cavalo que é para frente, eu vou botar numa égua que é para trás. Se eu tenho um cavalo que ele é espinador, né? É bom de fazer espinho? Ele é bom no espinho, o cavalo garanhão é espinador, e eu tenho uma égua ali que ela para e galopa bem, mas ela não espina, e eu vou cruzar ela com esse cavalo espinador. Entendi. E eu não vou olhar só isso na parte funcional de manobra, eu vou olhar também na parte de morfológica. Por exemplo, eu tenho um cavalo que tem uma garupa legal, eu vou colocar ele numa égua que não tem garupa. Entendi. Pra ir melhorando. Pegar aquela égua que não tem garupa e vou colocar ali, para o filho sair melhor do que a mãe. Entendi. Então, assim, a evolução da genética, cara, cada ano o filho tem a obrigação de ser melhor do que o pai. Entendi. Né? Então, por exemplo, o Canadá ali, né? Aquele cavalo que a gente estava mostrando. A ideia é que pegue ele e coloque com uma matriz que complemente as falhas dele para o filho sair melhor. Você nunca vai achar um cavalo 100% perfeito. Sim. Eu nunca vi, entendeu? Cavalo que é 100% perfeito. Né? A gente busca sempre mais perto da perfeição. Só porque às vezes uma perfeição que tem num cavalo, ele não vai ser um bom garanhão para essa égua, porque essa égua já tem aquele complemento dele, ela tem precisa de outra coisa que não vai ter naquele cavalo. Se quase fosse um quebra-cabeça. Cruzar o Pelé com a Marta ia sair só jogador de futebol, né? Ia sair o top né? da galáxia. Então, assim, não é só cruzar o Pelé com a Marta que vai dar coisa boa, não, entendeu? Entendi. Né? A gente tem que procurar, a parte de treinamento também, ela é muito importante, né? Mas hoje a gente procura sempre estar melhorando a genética, e o quarto de milha trabalha muito em cima disso. Portanto, o quarto de milha tem a linhagem de corrida, a linhagem de trabalho, a linhagem de conformação. Um exemplo, dentro da linhagem de trabalho hoje, tem um cavalo linhagem de rédeas, tem um cavalo linhagem de boi. Então, você vê tanto que a genética... a linhagem é de trabalho, aí dentro da linhagem de trabalho a gente tem as categorias. Tem as categorias, a rédeas, aí tem um cavalo que já é mais para boi e outro cavalo que é mais para rédea, mas todos os 2 cavalos são de trabalho. Entendi. Quando é mais para boi, é mais para laço, para vaquejada. Isso, para laço, para vaquejada, pro timpene, ranch sorte. Hoje, se você for olhar, hoje tem as linhagens de trabalho que estão dando bom no ranch sorte. As linhagens de trabalho que estão dando bom no laço. As linhagens de trabalho que estão dando bom na rédea. Aí vai surgindo as linhagens específicas para cada modalidade. Então, assim, o quarto de milha é um cavalo que evolui muito.
Legal. É bem diferente, assim, você vê um cavalo de rédeas, você vê um cavalo de tambor, morfologicamente eles são diferentes, né? São diferentes, são diferentes. O cavalo de rédeas é um cavalo mais baixo, um cavalo mais perto do chão. Você tem um cavalo que você consiga mostrar pra gente a morfologia dele, uma morfologia, igual você falou, nenhum cavalo vai ser perfeito, mas você consegue me mostrar em algum cavalo, depois puxar ele aqui pra gente, pra mostrar um cavalo que seja morfologicamente bom? O que você vê assim, você fala, não, o cavalo de rédeas, morfologicamente, é nessa estatura, tem essa garupa, é desse jeito. Eu tenho muito cavalo bacana aí que tem uma morfologia legal pro que a gente quer na rédeas. O que a gente quer no cavalo de rédeas? A gente quer um cavalo que não seja um cavalo das pernas muito comprido, um cavalo muito alto, cavalo fora do chão. A gente quer um cavalo mais perto do chão. A gente não quer um cavalo do lombo muito comprido e da garupa um pouco mais curta, o pescoço curto. A gente quer um cavalo proporcional. A gente quer um cavalo de rédeas. A gente olhando ele da frente para trás, eu quero ver um cavalo com uma amplitude boa de pescoço, um pescoço bem comprido, a parte de cima maior do que a de baixo, não invertido, um cavalo que não tem a paleta muito em pé, né? Eu não quero um cavalo de rédeas com a cernelha baixa, eu quero um cavalo de rédeas com a cernelha mais levantada, porque senão ele vai ser menso, ele joga o peso em cima das mãos. Ser menso é quando a garupa é maior que a cernelha. A garupa é maior do que a cernelha, o peso vai sobrecarregar mais na frente. Na movimentação do galope do cavalo, ele vai estar jogando muito peso na frente. O ideal é que seja reto ou que seja... O ideal é que seja reto ou a cernelha um pouquinho mais alta. Entendi. Você entendeu? Levemente mais alta. É porque essa potra tá com sela, não dá para me mostrar muito, mas é uma potra bem da cernelha destacada. Isso é bom, porque facilita para os posterior entrar mais no chão. Porque já tá mais baixo. Vai facilitar no treinamento, né? Entendi. Eu moldo muito cavalo, já peguei cavalo que não para, que trava a frente, porque é cavalo menso, debruçado e tal. Mas assim, aí já é um treinamento que eu tenho que estar moldando o cavalo. Quando você pega um cavalo que você não tem que moldar ele no treinamento, esse cavalo com certeza vai ter mais facilidade. Entendi. Bacana. Vamos conhecer um pouco dos cavalos aqui? Ver um pouco das baias? Vamos. Aqui a gente tá nas baias dos cavalos, né? Explica um pouquinho pra galera como é que funciona o dia a dia aqui. Então, vocês passam quantas vezes com ração, com feno? Como é que é o trato aqui dos cavalos? Então, os cavalos nossos aqui comem ração 3 vezes ao dia. Eu prefiro passar 3 vezes do que passar 2, né? Os cavalos comem 5 kg de ração. Então, assim... 5 quilos todos os dias? 5 kg todos os dias. Se eu passar 2,5 kg de manhã, 2 kg à tarde, eu acho a quantidade muito. Passa de 2 kg, vem um risco de cólica, alguma coisa assim, né? E usar um bom verde também, né? Você tem que usar um feno de boa qualidade ou um verde de qualidade também. Aqui vocês passam verde que vocês mesmos produzem? Que a gente mesmo produz o feno. A gente faz o quê? A gente corta, deixa ele secar 2 dias, deixa a grama murchar. Aí a gente pega lá no campo, já vem e já coloca direto para os cavalos. Para a gente não ter esse trabalho, essa mão de obra de ter que enfenar, guardar no barracão, essas coisas tudo. Porque o feno que a gente tem aqui é somente para o consumo, não é para o comércio. Então, assim, a gente não enfarda, a gente corta ele lá, deixa secar, já traz e já passa direto para os cavalos. Né? Vocês passam quantas vezes por dia, velho? A gente passa o verde também 2 vezes ao dia, né? E a ração 3 vezes. Entre uma ração e outra, sempre o verde está ali à vontade. Eu nunca tive um problema com cólica, uma coisa assim, porque um verde de boa qualidade e uma boa ração também é importante, é fundamental. Bacana. E quantos cavalos hoje você tem aqui no centro de treinamento? Então hoje a gente tem 33, média de 30 a 33 cavalos treinando aqui hoje. E desses, a maior parte é de cliente? Tem algum seu ou não? Eu tenho uma parte, alguns cavalos, uns 4, 5 cavalos eu sempre tenho. Né? Porque são seus mesmo, propriedade sua. Cavalo meu que eu compro de cliente, eu acho o cavalo bacana, eu compro, treino, né? E depois eu comercializo. Se for um cavalo bom de rédeas, vai para rédeas. Se não servir para rédeas, eu vou dar uma finalidade para ele no treinamento para outro esporte que eu ver que ele tem aptidão melhor. Bacana. Vamos conhecer um pouquinho desse cavalo então? Aqui fica... É tudo misturado ou é garanhão só, égua? Como é que funciona? Não, aqui a gente deixa separado. Os machos fica dois pavilhão de baia. Né? Do lado de baixo aqui fica os cavalos machos, então né? Aqui é só macho. Os garanhão. Eu deixo separado das éguas para não ter problema de égua tá entrando no cio, cavalo batendo em cocheira e tá
induzindo égua a ter cio, né? Porque as éguas, se você deixar garanhão muito perto, pode dar esse problema, né? E no treinamento a gente não quer que a égua fique dando cio, que atrapalha no treinamento. Tá. Então eu costumo deixar os machos de cá. Legal. Aqui a maioria são potros novos, né? Como eu falei, os cavalos mais velhos, a maioria dos cavalos velhos que eu monto é para os amadores. Tá. Os cavalos que eu vou competir, eu gosto de montar cavalo até 4 anos de idade. Só para Potro Futuro? Só para treinar, porque assim, treino para fazer Potro Futuro e depois que faz Potro Futuro eu passo para os amadores. Os cavalos são de rédeas. E outros potros que eu vejo que não vai chegar para Potro Futuro também, a gente já encaminha para outras modalidades. Entendi. Então, assim, eu monto 80% dos meus cavalos são potro, de 2 a 4 anos. Tá, legal. Esse aqui, então. Esse é um potro, esse aqui é um potro filho do Gunner Star Trunk, né? Esse potro é de uma cliente que vai para Tambor, né? Ele é um filho do Gunner Star Trunk, não é égua de boi, é uma linhagem de rédeas com boi, mas é um cavalo bem estruturado, então essa estrutura ajuda bastante. Eu acredito que ele vai ser um cavalo... A gente não sabe se vai ser um cavalo de muita perna para andar com essa linhagem, né? Porque mais um cavalo para amador que está começando, vai ser um cavalo manso, um cavalo que vira muito, um cavalo que vai durar muito tempo em prova. Agora, se fosse já um Gunner Star Trunk, uma linhagem de rédeas, numa égua de corrida, aí já seria um bicho com mais perna. Entendi. Mas como é linhagem de trabalho, linhagem de rédeas, e a mãe fechada em boi, né? Não sei se vai ser um cavalo muito andador, mas é muito habilidoso o cavalo, um cavalo muito bonito. Também, né? Um potro que tô dando base para Tambor, isso aí. Legal. Esse aqui é um filho do Dual Spark, né? É um cavalo que foi potro do futuro ano passado, cavalo muito bom esse potro. Tá treinado, pronto para competir nas rédeas, né? E vai iniciar agora, né? Vai ser a primeira prova dele aqui em Brasília agora, nas rédeas. É um cavalo que chegou atrasado para treinar o Potro do Futuro, para apresentar no Potro do Futuro, né? Mas vai chegar para outras provas e depois vai dar continuidade, vai para o laço. Isso não vai para rédea, então não? Vai correr umas provas de rédeas, fazer uma campanha nas rédeas, depois vai para o laço, fazer a campanha dele no laço. Legal. E aí você tem um garanhão que produziu nas rédeas e no laço. Legal. Né? Esse aqui é um filho do Not Ruferol, numa égua Gunner, uma linhagem de trabalhos 100% fechada em rédeas, né? Not Ruferol é um cavalo tríplice coroado nos Estados Unidos, ganhador de Derby, Potro Futuro, Super Stake. E a mãe é uma mãe Gunner, né? É um potro bem bom, vai estrear agora também. Esse é Potro do Futuro, vai correr esse ano agora. Esse vai para rédeas também. Esse vai para rédeas. Esse aqui é um filho do Indy, o Indy Garatic, numa mãe Country. É um potro também. Esse cavalo é grande, hein? É potro de... Correr Potro Futuro da NCR esse ano, tá com 3 anos, fecha 4 agora, né? E é um cavalo bem bom também, linhagem 100% fechada em rédeas. Vai fazer a campanha nas rédeas, depois vai para o laço, fazer a campanha no laço. Mas começa nas rédeas depois é para outra. E depois vai para outras modalidades, né? Bacana. Esse aqui já é um cavalo que foi Potro do Futuro também o ano passado, um cavalo novo, né? Esse cavalo é meu, da minha propriedade aí. Bonito, hein? E é um cavalo que eu gosto muito dele. O cavalo correu só 2 provas, marcou 7-1 na primeira prova e marcou um 7-1,5 na segunda, escolando e tal. Legal. Então é um cavalo assim que eu escolei ele aí, já fiz uma outra provinha antes só para escolar também, mas prova oficial correu só 2 provas, andou bem nas 2. Vai correr agora a 3ª prova, é um cavalo que ele tá forte, preparado agora para correr essa prova bem. Essa do dia 11 de abril. Esse é um cavalo competitivo na rédeas, isso aí é um cavalo que vai durar muito tempo na rédeas. Esse potro eu gosto muito dele também. Esse aqui também é um filho do Gunner Star Trunk, é um potro que tá treinando também, esse é um cavalo que vai para leilão, tô preparando para leilão. Né? Então, sem treinamento aqui é base, tudo que tem aqui é base para rédeas. Dependendo da modalidade, é base para rédeas. Esse é diferenciado, né? Esse é um filho do Gunner Boy, né? É um filho do Gunner Boy. Tem vários outros cavalos aqui que nós não mostrou também desse lado. Esse aqui é um filho do... Esse aqui é um filho do Senna Spark, que é um cavalo Shine Spark, né? Esse é grande. É um cavalo também que estou preparando que vai para leilão agora, mês que vem. É um filho do Senna Spark, dando a base de rédeas também, para seguir em qualquer modalidade aí que a pessoa quiser. Um cavalo que serve para rédeas,
para várias modalidades. Esse aqui é um filho do Pop Gun, né? É um filho do Pop Gun também, que é um cavalo que tô dando base também. Ele vai para tambor, né? Esse aqui, ó, é uma mãe country, né? É uma mãe country, a mãe desse potro é uma mãe country e o pai dele é o Pop Gun também, ó, linhagem 100% fechada na rédeas. Esse é um cavalo potro do futuro desse ano que está em treinamento. Esse cavalo é um cavalo bom, eu gosto muito dele, vai chegar bem pro potro futuro. Legal. E para lá tem o pavilhão das éguas. Para lá agora, né? Para aquele lado de lá ali, a gente tem o pavilhão das fêmeas, onde eu deixo as fêmeas separadas, que é as potras. Agora, aproveitando que a gente já tá aqui, que eu tô vendo ali as embocaduras, que tipo de embocadura, vamos lá pra gente dar uma olhada? Que embocadura que você costuma utilizar, que você gosta de utilizar para treinar rédeas? Então, eu uso ferramentas simples. Eu tenho algumas ferramentas de correção, que quando a gente precisa, né, são ferramentas que a gente tem que ter, né? E usa as ferramentas base, que é um bridão, um freio articulado, né? E talvez um freio fixo. Se for um cavalo muito molinho, eu uso um freio fixo, que é para apresentar na prova. Então, assim, aí tem outras embocaduras que às vezes a gente precisa para correção. Pega 3 aí que você mais usa no dia a dia. Quais são as 3 que você mais usa? É um freio que eu uso muito. Esse aqui é um correction, né? Aí, ó. Um correction, ele é um freio articulado, que quando eu preciso de mexer de cá, eu não mexo do outro lado na boca do cavalo. Cavalo que eu preciso de amolecer lateral ainda, o correction. A diferença desse correction é que ele tem uma pegadinha aqui um pouco mais para baixo, né? Então esse correction aqui eu uso quando os cavalos... Eu quero deixar os cavalos mais levinhos na boca e eu uso esse correction, porque ele já tem um detalhezinho aqui, ó, uma coisa mínima, mas é um detalhezinho e é um freio aceitável também em prova. Esse freio é um correction, eu uso muito ele. Você pode usar em prova esse correction. Posso usar em prova de rédeas, ele é um freio que aceita. Né? Eu tenho esse aqui que é o catedral fixo, né? Esse aqui já é um freio mais de correção, para me deixar o cavalo mais para trás. Esse aqui pega no pálito para o cavalo ficar mais para trás do freio, entendeu? Esse aqui é um freio de correção, às vezes eu não uso tanto, mas se for um cavalo que eu sinto que ele está querendo escorar um pouquinho no freio, eu coloco ele para Isso pode entrar na prova ou não? Esse aqui também pode, é um freio que aceita em prova. O único freio que eu tenho aqui que não aceita em prova é esse aqui, ó. Esse aqui ele é um freio vampiro, por que a gente chama vampiro? Porque ele tem duas garras para baixo, como se fosse uma pegada do que a gente fala do vampiro, sim, duas presas do vampiro, entendeu? Então por isso que a gente chama de vampiro. E ele tem um freio vampiro bolinha, ele tem uma bolinha aqui também no céu da boca do cavalo, onde vai no pálito. Então ele tem mais pressão. Isso aqui é uma ferramenta de correção, não é qualquer cavalo, não é qualquer pessoa que pode usar isso também. Entendi. Eu não indico pessoas que estão aprendendo a montar cavalo, aprendendo a treinar cavalo, usar isso aqui jamais. Legal. Entendeu? Isso aqui é só na mão de uma pessoa que sabe o que está fazendo para usar isso aí, porque senão vai acabar estragando, vai ficar pior. Entendi. Outro freio esse freio que não é o freio que eu mais uso. O freio que eu mais uso é esse correction, da perninha comprida, mais comprida. Primeiro eu uso esse aqui da perninha mais curta. Quanto maior a perna, mais ação. É mais alavanca, mais ação. Mais ação. Quanto mais alavanca, mais ação, mais força você vai ter. Entendi. Se você for erguer um peso com uma alavanca comprida, você vai fazer menos força. Entendi. Então, física. Força física. Então, assim, então quanto maior a perna, mais alavanca. Aí a tendência, eu gosto dos meus freios da perna mais curta. Por quê? Eu gosto de quebrar meus cavalos mais em cima. Você entendeu? Você consegue quebrar os cavalos mais altos sem derrubar a linha de pescoço. Pra quem não entende, quebrar cavalo não é quebrar o cavalo, obviamente. É você amolecer o cavalo. Flexionar. Quando a gente fala quebrar o cavalo, a gente fala isso aí é flexionar, entendeu? Só porque no vocabulário aí da galera que monta cavalo, eles falam muito quebrar. Sim. Flexionar. Se quebrar um cavalo, ele não anda nunca mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, quebrar cavalo é você mexer no pescoço. É flexionar, entendeu? A gente amolecer o cavalo. Entendi. Né? Então, assim, para flexionar cavalo, esses corrections são os melhores freios. Legal. Esse aqui é um freio de correção, isso aqui é um cavalo que tem que saber usar, é coisa que você usa uma ou duas vezes só, e tem que saber treinar com isso aqui, né? Aí eu tenho outro freio que eu mais uso também muito, esse aqui, ó. É um mini levantadorzinho, tá vendo? Legal.
Esse freio é muito bacana também. Então, o que mais usa é os correction e alguns Quase sempre articulado. normal. Quase sempre articulado. Quase sempre articulado. Quase sempre articulado. Freio fixo é só para cavalo que já está 100% pronto. Se você só guia. Se tiver que quebrar dos lados, eu uso o correction. Agora, antes da gente montar, né? Eu queria mostrar um pouquinho do pasto ali também. Ali que vocês fazem o verde de vocês. É ali que a gente corta a grama, né? Só, isso aqui é bem rapidinho, só para o pessoal ver. É ali onde corta para a grama e depois dá pro cavalo, né? Então aqui assim vocês plantam, depois vai lá, corta, manda para... Ali aqui é o campo de feno aí, né? Aqui é o seguinte, a gente tem 2 piquetinhos aqui, onde solta alguns potros, né? Para dar uma volta aí, fica um tempinho e depois volta para a baia, para fazer um rodízio, né? Cavalo que não monta, aí vem pro piquete e depois volta para a baia. Aí o que acontece? Lá embaixo, aquela área ali é uma área de 4 hectares mais ou menos. Ali a gente usa para cortar a grama e passar para os cavalos no dia a dia. Então assim, a gente corta lá, deixa dar uma secada e já traz e já passa direto para os cavalos. Já passa para eles. Passa para eles direto. E aqui fica o lavador. Aqui é onde a gente lava os cavalos. Essa potra aqui terminou de montar agora, né? Aí aqui é onde a gente lava os cavalos, deixa secar e depois volta para a baia. Legal. A gente usa um tronco também, se precisar de fazer algum medicamento, fazer um gelo num cavalo também, porque quando a gente está treinando um treinamento mais intenso também, a gente usa fazer um gelo, né, para resolver como anti-inflamatório. É igual atleta, né, Júnior? São cavalos atletas, então você vai... Quando a gente começa a forçar um pouquinho mais, a gente faz bastante gelo também. E aqui fica o redondel, aqui do outro lado aqui. Aqui é o redondel, né? O importante é isso aqui. Quando você vai treinar cavalo, você tem que ter uma coisa funcional. Tudo perto aqui. Selou o cavalo ali, tá selando aquele cavalo aqui, ó. Ele tá na parede do redondel. Terminou de selar já pro redondel, né? Tiver pronto já para ir para a pista, já sai aqui também, a pista tá do lado. Então, assim, isso é muito importante. Aqui tem uma área coberta onde você sela. E entra aqui também, tem uma área coberta no redondel. Se chover, continua treinando. Se chover, o sol também, né? Não incomoda. Sim. Pode treinar com sol quente, com chuva, né? E não pode parar. Então, isso facilita bastante. Um redondel grande, né? Esse redondel tem... Você sabe quanto de diâmetro ele tem? Você tem noção? Esse redondel é um redondel um pouco maior. Ele tem 22 metros de raio. Tá. Legal. É grande, é bem grande. Entendeu? Então, assim, é um redondel bem grande que ele serve para treinar cavalo como se fosse uma pista, né? Para domar potro chucro, ele não é bom, ele é um pouco grande. Entendi. Mas se você pensar para o outro lado, ele já compensa para você treinar, porque ele dá para você galopar um cavalo, alinhar um cavalo aqui no meio dele, de um lado para o outro. Até troca de mão dá para treinar aqui dentro desse redondel. Então, a vantagem de um redondel grande é isso, porque é época de chuva, sol quente, ele funciona como pista também. Sim. Agora, um redondel para você treinar cavalo chucro, quem está começando a treinar cavalo chucro, domar, é melhor um redondel um pouco menor, né? E outra vantagem desse redondel é que ele é todo fechado, todo murado, né? Isso aí ajuda muito para o cavalo não ficar olhando e desviando a atenção do que está lá fora. O cavalo ficar mais concentrado em você e no trabalho aqui dentro. Isso aí ajuda bastante, né? Legal, um redondel bem grande, todo murado, em cima fechado. E para quem trabalha com cavalo de boi também, quer treinar um cavalo de boi, imagina, você bota um boi aqui entre a parede e o cavalo e vai triar, entendeu? Legal. Redondel desse aqui, você treina cavalo de apartação nele, você faz muita coisa, é bem funcional desse tamanho. Né? Legal. Massa, então bora, vamos só mostrar a morfologia de um cavalo de rédeas antes. Vamos, tem um selando aqui, já vamos olhar aí. Ó. Bora dar uma olhada nele aqui. Esse é um cavalo que tem uma morfologia bacana, eu gosto desse cavalo. Esse cavalo é seu, Ed? Esse cavalo é meu, né? Não é porque é meu não, mas... Mas se é seu é porque é bom, porque se não é compra, você sabendo das coisas, não vai comprar coisa ruim também. Eu já tenho, não é possível, né? Depois de 20 anos... depois de 20 anos montando cavalo, 20 anos não, depois de 30 anos, né? Tô 42, comecei a montar cavalo com 12 anos, né? 20 anos na rédeas, né? Mas que eu monto cavalo já tem mais de 30 anos. Então, assim, a gente conhece um pouco, né? A gente não conhece tudo, a gente nunca vai conhecer tudo do cavalo, né? Mas a gente sempre procura, né, e buscar mais e tal, conhecimento. É igual eu falo para vocês, você nunca vai achar um cavalo que é 100% perfeito.
Sim. Né? Esse cavalo tem umas características nele que eu gosto muito. Né? Mostra pra gente aí, o que você Primeiro, gosta é a dele? mãe. Quem é a mãe? A mãe é uma filha. A mãe desse potro é uma filha do Cal Tridante. O Cal Tridante é um dos filhos do Hollywood, que é um cavalo que já morreu e até hoje ele ainda está entre os melhores cavalos no ranking. É um cavalo Cal Tridante. Todos os treinadores, se você pegar os 10 treinadores nível 4 hoje do Brasil, todos esses 10 treinadores ganharam provas montando em filhos do Cal Tridante. E o pai é um cavalo chamado Pop Gun. Ele produziu na Rédeas. Teve um filho do Pop Gun agora, finalista do nível 4 lá nos Estados Unidos. É um cavalo que produziu muito na Rédea, teve bastante ganhador. E ele não produziu só na Rédea, o Pop Gun. Tem vários campeão potro do futuro de laço comprido, de laço técnico, filho do Pop Gun. Então, assim, é um cavalo que imprime muito. Ele bota uns filhos muito habilidosos, né? Então, a primeira coisa que você analisa quando você quer comprar um cavalo, de rédea especificamente, é o papel. Aí eu olho esse papel, o papel me agrada, gostei, né? Legal. Aí eu vou lá, vamos ver o indivíduo, vamos ver o cavalo, né? O animal. Vamos ver o animal, né? Aí quando eu olho, cara, né? Se eu olho um cavalo desse aqui, se eu olho o pescoço dele, eu vou começar a olhar ele da frente aqui, ó. Primeiro eu olho meu cavalo por cima, entendeu? Eu olho esse cavalo, o cavalo tem um pescoço bonito, dá uma puxadinha nele pra frente, mostrar o pescoço dele. Olha o pescoço desse cavalo, pescoço comprido, pescoço bem destacado, né? Então, assim, me agrada o pescoço dele, né? O cavalo a cabeça, a ganachinha bem aberta, né? A ganachinha bem aberta. Eu não gosto de cavalo de ganacha fechada. O cavalo tem a ganachinha bem aberta, o cavalo que vai encaixar bem aí, uma saída de pescoço boa, né? Eu olho a cernelha dele, é um cavalo bom de cernelha, entendeu? Então o cavalo me agrada bem, né? Costela, um cavalo bom de costela, um cavalo costeludo, um cavalo grosso, forte, né? A ossatura dele, a ossatura boa, não, é um cavalo que tem uns aprume reto, não é torto, você entendeu? Então isso aí me agrada bastante. Aí eu olho essa parte morfológica do cavalo, se é um cavalo bacana, é um cavalo, ele tem um negocinho aqui, ó, que se fosse, é aquilo que eu falo, nada você vai achar que é 100%. Sim. Mas se ele tivesse as quartelas um pouquinho menor, seria melhor. O que é as quartelas, para quem não entende, vulgo eu. O que é uma quartela? Ó, eu acho essas quartelas, por exemplo, do pé dele aqui, ó, esse espaço aqui, do casco até aqui, ó, um pouco comprida. Se fosse esse aqui mais curto nele, era melhor. Então é um cavalo que você gosta morfologicamente, ele tem os aprumos certinhos, tem a garupa boa. Tem, aí se eu gostei do papel, gostei da morfologia do cavalo, eu vou montar nele. Aí vamos montar pra ver, vamos ver se é bom mesmo. Então, assim, a gente só sabe se o cavalo é bom também quando monta. Entendi. Que aí eu vou ver aonde que eu vou ver o mental do cavalo, a cabeça dele, como é que é montado, se é um cavalo atencioso, se esse cavalo vai servir pra rédea, ou... Tem cavalo que ele não serve para rédea, mas ele pode ser craque no laço, ele pode ser craque no tambor, ele pode ser craque na vaquejada. Né? Nem todos os cavalos vão ser cavalos de rédeas. Aí eu vou montar nesse cavalo e vou ver. Eu olhando como, eu procurando um cavalo de rédeas, aí eu vou ver se ele vai ter capacidade de ser um cavalo de rédeas. A cabeça dele vai ser boa, ele vai ter manobra, ele vai espinar, ele vai galopar, ele vai parar. Né? Aí se ele tiver tudo isso... Aí sim, aí eu vou dar continuidade no treinamento dele, vai ser um cavalo de rédeas. Agora a gente vai descer lá para treinar, ver como é que funciona o seu treinamento. Mas antes, só para entender, Júnior, como é que funciona a rotina aqui, a sua rotina aqui no rancho? Você treina quantos cavalos por dia, mais ou menos? Tem um plano nesse sentido? Como é que é mais ou menos o dia a dia aqui? Matheus, eu monto em média de 6 a 8 cavalos no dia. Todo dia? Todo dia. Né? De segunda a sexta. Tá. Sábado e domingo a gente descansa os cavalos. Eu tenho o meu assistente, né? Ele monta em média de 8, 10, 12 cavalos nos dias. Porque eu acabo tendo que resolver alguma coisa na cidade e isso toma o tempo e eu acabo montando menos cavalo. Entendi. Tem dia que eu tenho que resolver alguma coisa na parte da manhã, aí eu monto até mais tarde, até 9, 10 horas da noite, né? Quando o sol tá muito quente também,
O calor tá muito também, eu procuro montar só no redondel ou na pista coberta menor, aí eu deixo para treinar os cavalos, manobra forte, na pista grande, mais à noite, né? Porque aí tá mais tranquilo. Mais tranquilo, os cavalos desgasta menos, né, a tropa. Ah, faz sentido, é verdade. Porque os cavalos acabam que cansam muito, né, no treinamento. Então, se for à noite, melhor. Quando tá esse solzão quente, a gente monta no redondel, na pista pequena, aí a gente vai mexer nos potros. Tá. Ah, é o cavalo de prova. Esse cavalo aqui é um cavalo que hoje eu tenho que galopar ele mais forte, tem que tocar mais numa corrida para parar, então acaba desgastando um pouco mais o cavalo. Aí eu procuro esses horários, à tardezinha ou de manhã para montar. Geralmente os meus potros, né, os potros que eu tenho que montar, que é os potros que é potro futuro e que não pode falhar, é segunda a sexta, todo dia a gente monta. Todo dia pega o mesmo Todo dia a gente monta. E aí depois descansa. Alguns potros eu monto, outros meu assistente monta. Bacana. Então vamos ver como é que funciona esse sistema de treinamento aí. Vamos lá. Aqui é a pista onde você normalmente treina, que é a pista coberta, e pra cá a pista aberta, né? Você sabe qual que é o tamanho dessas pistas, mais ou menos? Sim. Essa pista coberta aqui, ela dá 40 de comprimento por 20 de largura. Legal. É uma pista de 40 por 20. Aqui é para aquecer, para às vezes. Aqui é quando eu tô treinando spin, treinando algumas manobras que tá um sol quente, que eu quero flexionar, só flexionar cavalo, né? Aqui é a melhor parte. Tá. Né? Ou quando tá chovendo também, aqui dá pra gente treinar, montar. Porque senão fica muito escorregando a outra pista, aí a gente usa mais essa aqui. Então essa aqui 40 por 20. E a grande? A grande é 80 por 40, o tamanho oficial que a gente precisa. Por que 80 por 40? Quando você corta ela no meio, dá 2 círculos de 40, um de lá e o outro de cá. 40 assim e 40 assim. Bacana. Entendeu? Para fazer 2 círculos bem redondos. Top, então tá. Agora partindo pro treinamento, Johnny, quando você começa a treinar, a primeira coisa que você faz, o que é? Chegou aqui na pista, qual que é a primeira coisa que você normalmente faz com os cavalos? Cara, quando eu trago meus potros, né, lá do redondel, eles têm que estar guiando bem, tem que estar bem, eu tenho que ter o controle do corpo deles lá já. Flexionamento, amolecer o bico dele já, ele guiando o redondel, porque o meu redondel é grande, aí eu faço um quadrado no redondel, tirando os potros do muro, faço uma linha, guio, os cavalos ficam na minha rédea, não andando lá, guiando pela parede do redondel. Aí quando tá guiando bem, os potros tá para desarnar e soltar, e eu venho para a pista. O primeiro trabalho que eu faço aqui é guiar na pista grande. Eu já levo para a pista grande e vou rabiscar a pista todinha com meus potros, guiando. A gente fala rabiscar, é como se a pista fosse um papel, uma folha de caderno, e o meu cavalo fosse uma caneta. Eu vou rabiscar ele todinho, vou reto. Ah, eu tô indo reto, meu potro puxou pra cá, eu já puxo pra cá. Aí eu tô indo pra aqui, de repente meu potro puxou pra cá, eu já puxo pra cá. Entendi. Aí quando você termina o treinamento, se fosse uma caneta, se você olhasse no papel, tá tudo rabiscado. Tava todo rabiscado, entendeu? Entendi. Então eu não fico só em círculo andando com o potro nas primeiras montadas na pista. Saiu do redondel, veio pra cá. Vou guiar, trabalho de guiar bastante. Isso o potro já tem que estar guiado lá no redondel. Isso. Aí aqui eu vou deixar mais desarnar, o potro andar pra frente, começar a ver coisas lá de fora da pista, entendeu? Terminar de amansar ele aqui. Aí eu termino de amansar ele aqui. Tá, aí depois que eu guio, aí eu vou flexionar. Depois que eu flexiono, aí eu vou construir as manobras. E depois que eu construo as manobras, meu cavalo já tá pronto para competir. Legal. E aí, esse cavalo aqui especificamente, né? É um cavalo já pronto, um cavalo que já compete e tudo mais, já é um cavalo mais velho. Chegou na pista, você precisa treinar ele. Faz como se você fosse fazer mesmo. Qual que é a ideia? O que você normalmente faria nesse cavalo agora, vindo treinar ele pra cá? Então, esse cavalo aqui, agora eu vou condicionar ele para uma prova. O que eu vou fazer? Ele tá à véspera de uma prova agora, eu vou começar a fazer as manobras mais fortes nele. Tá, então você vai começar a treinar. Entendeu? Porque não adianta, se eu não estiver fazendo a manobra forte aqui, a hora que chegar lá na prova, se eu fazer a manobra forte, o cavalo assusta. Um exemplo, se você tá fazendo um círculo, você toca ele na prova mais do que você toca no treino, ele não está acostumado a tocar daquele tanto lá, você pode perder o controle do corpo dele, da posição do corpo ou o controle da direção. Tá, entendi. Então você simula como se fosse prova, como se fosse... Eu vou simular como se eu vou fazer um treino
É um treino como se fosse uma prova, meio que ligando uma manobra com a outra e quando o meu cavalo errar eu vou fazendo as correção. Legal. Entendeu? Porque eu já não vou ficar flexionando treino de construir manobra. Eu vou treinar a cabeça do meu cavalo para ele aguentar a pressão lá na prova. Entendeu? Entendi. Então o cavalo já tem que estar bem Eu vou criar uma situação de prova aqui dentro do treino. Tá, então vamos embora nessa. Vamos mostrar um pouquinho disso. Vamos. Antes de tudo que a gente faz, eu não vou porque eu cheguei, eu vou criar a situação de prova, vou chegar aqui e já vou parar lá Estourar o pau, né? Mandar meu cavalo forte lá e fazer manobra, né? Então a primeira coisa que eu faço aqui, ó, eu vou aquecer meu cavalo. O cavalo é um atleta, ele depende de aquecimento e de flexionamento. Ó, vou vir aqui, vou trotar ele. Como se fosse um jogador de futebol. Isso, tem que aquecer vou trotar ele, vou aquecer. Então essa parte de aquecimento, ela é muito importante, né? Então o treinamento, tanto faz de um cavalo novo ou um cavalo velho, eu quero aquecer ele. Vou trotar ele aqui, aquecendo, vou amolecer ele, ó, amoleci o bico dele, amoleci. Por isso que é importante a parte de flexionamento. Eu já não vou chegar aqui e entrando em manobra não, entendeu? Ó, amolecer o lado de fora. Ó, pega o bico dele aqui, amolece o lado de fora. Ó. Aí você tá checando para ver se ele tá flexionado. Tô checando ele, vou checar todos os flexionamentos do meu cavalo antes de começar as manobras. Porque se ele tiver duro aqui, quando eu fazer a manobra lá, ele pode errar porque ele tá duro nos flexionamentos. Então vou amolecer o corpo dele primeiro. Isso aqui faz parte do condicionamento, para o cavalo chegar bem na prova. Legal. Então aquece aí, já a gente vai pra pista mostrar mais coisas. Beleza. Então já aqueceu o cavalo tá aquecido. Agora eu queria que você só mostrasse pro pessoal um pouquinho, para quem não conhece muito Rédeas e tudo mais, um pouco do percurso. Como é que funciona o percurso, uma ou duas manobras, as principais, talvez um spin, uma troca de mão, uma redução, só para o pessoal ver como é que funciona mais ou menos. Beleza, você quer que eu faça o percurso todo ou só uma manobra isolada? Vamos fazer como se fosse uma prova? Esse aí queria fazer o percurso 5, entra a passo, depois vai sair no galope, né, Júnior? Isso. Percurso 5, a gente pode entrar a passo ou ao trote até o centro da pista. Aí eu saio galopando no centro da pista, vou fazer 2 círculos grande e rápido, um pequeno e lento. Essa é a primeira manobra. Eu vou parar, meu cavalo parou aqui no meio da pista. Na hora da prova eu não posso estar fazendo correção, pegando na boca, fazendo isso aqui. Na hora da prova eu tenho que parar meu cavalo, relaxar ele. Meu cavalo tem que ficar tranquilo aqui, ó. Isso aqui já é o começo da prova. O cavalo mostrar tranquilidade aqui no meio da pista. Vou caminhar ele, sair galopando em direção ao juiz e vou entrar no círculo e agora vou aumentar ele. Aqui eu tô no círculo grande, rápido. Eu não vou poder tocar muito aqui porque a pista tá escorregando, então tá perigoso. Vou pro segundo círculo grande, rápido. O cavalo tem que manter controlado, não pode fechar o círculo. Manter relaxado aqui no galope rápido, de rédea solta. Vou fazer a redução. Esse círculo aqui que eu tô fazendo, não é um círculo que eu tô colocando um grau de dificuldade grande nele. Eu tô fazendo para mostrar para vocês o percurso, né? Para vocês entenderem o que é uma prova de rédea. Terminei essa manobra, vou começar outra manobra agora, que é o spin. Vou para a segunda manobra. Entro devagar, com calma.
Ó, você tem que dar 4 spin e cravar bem de frente pro juiz, bem reto. Então fiz a segunda manobra, né? Tô fazendo devagar, a pista tá escorregando. E não vou tocar muito aqui. Vamos devagar. Segunda manobra. Agora eu já vou pra terceira. O círculo pro outro lado. O cavalo não pode fechar o círculo, manter na velocidade, manter a posição do corpo. Ele tá perdendo um pouco a posição da paleta aqui, eu tô dando uma correção, mas eu tô dentro do percurso. Reduzo, vou pro pequeno. Aqui eu tô mantendo o meu cavalo dentro do percurso que eu faço na prova, fazendo algumas correções. Na hora da prova eu não posso estar fazendo correção igual eu tô fazendo aqui, mas eu tô fazendo um percurso, corrigindo o meu cavalo, mostrando para vocês ao mesmo tempo como que é o percurso de rédeas. Vou para a quarta manobra, o spin para direita. Isso, cravou bom, que foi um spin melhor, um spin com um pouco mais força. Cravada foi um pouco desequilibrada, mas foi um spin legal. Vou para a quinta manobra, que é a troca de mão agora. Sai na mão esquerda. E vou fazer um 8 agora. Tô apresentando com a mão só. É como se eu estivesse apresentando na categoria aberta. Essa troca. Vou tocar pro outro lado. Vou para a última troca de mão agora. Do lado esquerdo. E em seguida vou para os esbarros. Tocou para a esquerda, agora vou para os esbarros. Rollback. Vou para outro esbarro do lado de lá agora. Vou para a segunda parada. Vou para a última parada. Vou caprichar mais nessa agora. Vou explorar um pouco mais ele. Então, isso aqui é um percurso que eu fiz para mostrar para vocês o que a gente faz dentro de uma prova de rédeas. Lógico, com algumas correções aqui eu vou ter que fazer. A pista tá ruim, tá muito molhada, tá muito pesada para o cavalo parar, né? O que eu faria aqui, mostrando o que eu fiz aqui, treinando para vocês dentro do percurso? Eu vou treinar um pouco mais as corridas dele para os esbarros. Eu senti que quando eu parti para a corrida ele queria correr um pouco mais do que eu pedi. Então assim, isso aqui é bom para o cavalo me mostrar onde eu tenho que treinar ele. Legal. E claro que aqui, pessoal, foi uma simulação de prova só para vocês verem o percurso e tudo mais. O cavalo ainda tá treinando também para. Tá treinando, né? Eu fiz uma simulaçãozinha aí para vocês verem mais ou menos o que a gente faz dentro da prova. Uma provinha dessa aqui, qual que seria uma nota mais ou menos média que você acha que esse cavalo tiraria? Ah, esse aqui eu acho que eu ganhei meio só no spin. Tomei menos meio e não 69, 69,5. 69,5. Não marcaria mais do que um 69, não. Perdi aqui nos esbarros, ganhei um spin só e os esbarros, duas paradas não foram legais. E aí é isso, assim, o juiz vai anotando e fala assim, ó, o esbarro não foi tão legal por conta disso, vai tirar meio, vai tirar vai aumentar tanto no spin, e aí assim vai virando a nota, né? Isso, justamente. Vai julgando manobra por manobra. Legal.
Bom demais. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar um pouco mais para vocês de como é que funciona o universo das rédeas, o mundo das rédeas, né? Esse aqui é um cavalo pronto de rédeas, esse aqui é um potro que está sendo treinado, né? Esse é um potro que está sendo treinado, esse aqui é um cavalo já pronto, cavalo de amador, né? Estamos preparando ele aí para uma prova daqui a uma semana. Bom demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se inscrevam aí no canal, curtam também, compartilhem com os amigos. Se tiver qualquer dúvida ou alguma sugestão de vídeo novo, manda aqui também embaixo nos comentários que a gente vai estar sempre olhando. E o Júnior está aqui do lado, né? Eu estou sempre aqui junto com o Júnior treinando, mexendo nos cavalos, tudo mais. Se vocês quiserem algum vídeo específico com o Júnior, comenta aí também que a gente vai trazer para vocês. Valeu, gente. Abraço.